Olha, voltamos falando de segurança pública logo após o encerramento da audiência pública que aconteceu aqui no auditório Frei Leônidas Vavassori. O delegado superintendente, Dr. Augusto Damasceno, concedeu uma entrevista exclusiva para a TV Mãe de Deus. Bom, assunto segurança, vamos lá. Em relação à segurança, a gente tem feito o que cabe à Polícia Civil e à Polícia Militar. Com a criação, com várias atitudes que nós tivemos desde o início do ano nas escolas, nós conseguimos reduzir bastante a insegurança nas escolas. Agora, tem problemas que nós não alcançamos, como a falta de vigilantes, que é uma questão que a Secretaria de Educação, a SEDUC, tem que resolver. Nós não temos como fazer a vigilância nas escolas, porque nós temos o restante da cidade. Mas rondas escolares foram criadas, um grupo de WhatsApp com os diretores e professores foi criado, né? Visita nas escolas das polícias civis e militares, nós conseguimos reduzir isso aí, bastante a violência. Agora, o senhor já antecipou a sua saída da superintendência. Qual é o legado que o Dr. Augusto Damasceno vai deixar? Aqui, principalmente, a união dos órgãos. Eu acho que a minha grande passagem aqui foi a união dos órgãos. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, SUSIP, que o Sistema Penitenciário, DETRAN, operações quase muito integradas. A nossa também aproximação com o Ministério Público, o Poder Judiciário, eu acho que isso foi fundamental aqui na região. E uma das coisas, um grande legado foi o novo prédio da delegacia, que é um avanço em segurança pública para a região. Bom, isso somado tudinho, a gente tem que ver que o índice de violência também caiu bastante, né, delegado? Caiu bastante. A nossa cidade ainda é considerada uma cidade tranquila em relação a outras cidades, né? Muito tranquila em relação à estatística. Mas nós precisamos avançar. Nós temos um grande problema chamado efetivo, nós temos um efetivo muito reduzido. Temos um concurso em andamento, mas nós vamos ter efetivo só a partir do ano que vem. Esse é um problema que tem que ser solucionado. Mas ainda há muito o que se fazer. Temos que manter essa integração entre os órgãos, essa parceria com a mídia principalmente, que nos ajuda bastante, com a sociedade civil, mas eu acho que o grande parceiro é a sociedade civil, né? É aquele pai que não dá uma moto para um adolescente, é aquele pai que não dá um veículo para um adolescente, é aquele cidadão que não coloca o som dele às alturas, que isso gera uma ocorrência na delegacia. Em vez de nós estarmos preocupados em combater o tráfico de drogas e os roubos, a gente tem que desviar uma viatura, uma equipe para resolver a poluição sonora. Então tudo isso também acarreta violência. As pessoas pensam que violência é só roubar, matar, traficar. Negativo. A poluição sonora, as brigas de vizinhos, os adolescentes andando de motocicleta, tudo isso gera violência. Uma cidade que não tem ordem, uma cidade que não tem autoridade, ela é violenta. As cidades que eu trabalhei, que tem ordem, as autoridades atuam, a população ajuda, o índice de violência diminui bastante. Pois olha, só faltou, né, esclarecer o destino do delegado Augusto Damasceno numa próxima oportunidade. E a gente aí realiza essa curiosidade de todo mundo. Para onde irá o delegado Augusto Damasceno? Gente, vamos falar agora de intensificação nas fiscalizações nas estradas estaduais e federais, hein? O TSF resgatou aquela lei dos faróis, né? E vai somar-se a isso também uma outra legislação que entrou em vigor semana passada, que é a do abuso dos sons automotivos. Bom, para falar sobre isso, nós fomos até o posto da Polícia Rodoviária Federal conversar com o inspetor Helder Lima. Olha, desde que o Tribunal Superior Federal restabeleceu a lei dos faróis, a Polícia Rodoviária Federal agora está intensificando a sua fiscalização. A gente está aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-316, que liga Capanema Santa Luzia do Pará. Vou falar com o inspetor Helder Lima a respeito do ressurgimento dessa legislação. Como é que a Polícia Federal está agindo, inspetor? Essa norma ela já constava no Código de Trânsito Brasileiro como uma recomendação à utilização do farol baixo. Veio uma legislação alterando a recomendação e determinando a obrigatoriedade. Houve uma liminar judicial suspendendo a aplicação da penalidade até que fosse estudada a questão da sinalização, né? A orientação hoje, após a superação dessa liminar, é que sejam aplicadas as penalidades cabíveis, flagrando a infração em locais onde haja sinalização, principalmente fora do perímetro urbano. No perímetro urbano, há necessidade de uma sinalização indicativa clara
visto que se possa não haja confusão entre uma rodovia federal e vias municipais, né? Então a orientação é essa, que no perímetro urbano, onde houver uma sinalização bem clara, que fica permitida a aplicação da penalidade. A orientação nossa é que o usuário ligue o farol, né? Porque para você, já que é uma recomendação do código, independentemente de caber a penalidade ou não, que o farol esteja ligado, até porque estatisticamente verificou-se uma diminuição na quantidade, no número de acidentes devido a esta norma. Segundo o entendimento do TSF, para não deixar dúvidas quanto à identificação nas estradas, deve prevalecer a sinalização tradicional. A sinalização obrigatória é a sinalização indicando que você se encontra em uma rodovia. É isso, essa é a sinalização. E não então aquela sinalização que indica que você se encontra numa rodovia, porque a situação passível de confusão, digamos assim, você, por exemplo, está dentro de uma cidade, que o que acontece na nossa região e em muitas outras é que há rodovias que cruzam por dentro do perímetro urbano, né? E muitas avenidas se confundem. Por exemplo, a gente pode dar exemplo aqui do nosso município, da PA, ali Capanema, Peixe-Boi, não é isso? Onde você está numa via municipal, que é a Barão de Capanema, e de repente você já adentra uma via estadual. Então, naquele perímetro onde você está numa via municipal e vai adentrar, há necessidade de que se haja sinalização indicativa de que a partir daquele local ali, daquele trecho, você já se encontra numa rodovia estadual. Aí a obrigatoriedade de se utilizar o farol. A Polícia Rodoviária Federal, a partir de agora, estará atenta à questão dos sons automotivos, que passam a ser regulamentados por lei. Com relação ao som automotivo, é a resolução 624/16 do CONTRAN, que está em vigor desde o dia 21 de outubro. Essa norma ela fala relativo à desnecessidade atual de fiscalização relativa à infração contida no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a questão da perturbação do sossego relativo ao som automotivo. Antes havia necessidade de utilizar o aparelho de decibelímetro para constatar. A partir dessa resolução, a desnecessidade, não é mais necessário o uso do decibelímetro. O que a legislação fala o veículo emitir som audível externamente que perturbe o sossego público. Ficou uma situação discricionária para o agente. Então há os dois elementos indicativos da infração. O som ser audível externamente e está perturbando o sossego público, que pode ser constatado discricionariamente pelo agente através de denúncias, né, de reclamação do usuário, dos residentes, nas vias públicas. Segundo o inspetor Helder Lima, locais como os bares e principalmente postos de gasolina merecerão uma atenção especial. Capanema, por exemplo, na nossa região a gente tem um exemplo bem típico, né, que é locais de posto de gasolina, muitas vezes próximo de hospitais, como a gente tem, né, um hospital de urgência e emergência, onde tem um posto de gasolina próximo, onde as pessoas insistem em cometer esse tipo de infração, né? A gente tem muitas reclamações, tanto que é uma área residencial e também é uma área de um hospital de urgência e emergência. Eu acho que aí até a própria sensibilidade das pessoas, né? Não é proibido, a legislação não proibiu a instalação do equipamento, o seu som automotivo, não é proibido instalar o equipamento. Obviamente que a pessoa deve ter o bom senso de usar o equipamento. Não proibiu de usar, está falando de perímetro urbano, vias públicas, né, via BR, rodovias, né, áreas adjacentes, né, a via pública e áreas urbanas, onde você está atrapalhando o sossego público. Obviamente, se você tiver sua propriedade, né, seu sítio, balneário, coisas, onde você não enquadre na infração, né, de perturbar o sossego público, nesse caso você pode utilizar naturalmente. Para quem for flagrado com o som do carro nas alturas, cairá nas malhas da justiça com penas de acordo com a legislação. Nesse caso, a infração grave são 5 pontos na habilitação,
né? E quase R$200 de penalidade de multa. Lembrando que é uma infração onde, para ser regularizado, né, você tem que baixar o som do veículo. Se for posteriormente na mesma infração, você pode ser penalizado de novo, novamente, indeterminadamente, tendo a retenção do veículo administrativamente. Se for uma situação reincidente, você pode ser enquadrado numa contravenção de perturbação da ordem pública, podendo ter o veículo apreendido, o equipamento, no caso, apreendido, encaminhado para a justiça. Bom, os faróis podem ser usados sem moderação. Agora, o som automotivo você vai ter que aprender a usar com muita moderação, porque senão vai doer no bolso, viu? Olha, o Jornal Mãe de Deus, antes de encerrar essa edição, quer dar um último aviso para você, que a partir desta sexta-feira começa a formação de liturgia aqui no Auditório Frei Leônidas Vavassori. Você sabe que sexta, sábado e domingo serão aí destinados à formação litúrgica. Todas as comunidades da nossa paróquia estão sendo convidadas a participar com pelo menos, no mínimo, 3 representantes. Estarão dando a formação aqui, irmã Maria Gorete Lopes, que é conhecidérrima nossa, que trabalhou conosco aqui na paróquia, e também Monsenhor Raimundo Gabriel, que vem especialmente de Castanhal, dar essa formação aqui para a nossa paróquia. Então, fique ligado, sexta, sábado e domingo. Olha, o Jornal Mãe de Deus Notícias termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Você já sabe que você pode acessar o nosso canal no YouTube, é só acessar TV Mãe de Deus Capanema, e você vai ter todo o conteúdo veiculado aqui no Jornal Mãe de Deus Notícias. E se você preferir, baixa aí no App Store, no Play Store, o seu aplicativo Capanema Fácil, e tenha na palma da sua mão também todo o conteúdo aqui do JMD. Nós ficamos por aqui, nos encontramos numa próxima edição. Tchau, pessoal!